O título dessa mensagem de hoje é os 7 tipos de cristãos. Mas eu coloquei esse título só para que vocês entendam, porque cristão de verdade é somente aqueles que obedecem à palavra de Deus e seguem a Cristo na risca. Mas há evangélicos que têm esse título de cristãos que não se encaixam muito bem no que o Senhor Jesus ensinou. E nós temos 7 tipos aqui que eu vou colocar para ilustrar melhor. Começando com o cristão Pedro, e que deixo bem claro que o cristão Pedro, antes do dia de Pentecostes, antes que o Espírito Santo descesse sobre ele, porque uma vez que Pedro, depois do dia de Pentecostes, recebeu o Espírito Santo, ele nunca mais voltou a ser o Pedro de antes, mas se transformou num guerreiro, num canal de bênçãos do Senhor. Ele se tornou, na verdade, ele não foi um canal de bênçãos, ele se tornou a própria bênção. Mas vamos colocar aqui o cristão Pedro, antes de receber o Espírito Santo. É o cristão impulsivo, que quer impressionar e acaba prometendo o que não pode cumprir, e acaba ficando mal por não ter cumprido. Aí você pode dizer assim: mas eu não vou ficar mal com Deus por prometer uma coisa e não cumpri-la. Deus não, porque Deus te conhece melhor do que você mesmo e é perdoador. Mas muitas das vezes você pode ter confiança em si mesmo. Como assim? A pior desconfiança não é muitas das vezes a pessoa não acreditar em você, que você é capaz de conquistar algo, mas é você deixar de acreditar no seu próprio potencial, porque você nunca vai conseguir atingir aquilo que Deus deixou destinado para você, se você não acredita nem em si mesmo. E esse tipo de pessoa corre sério risco disso. Nós vamos ler aqui em Mateus 26:35, que diz assim: Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ou seja, Pedro disse veementemente: Senhor Jesus, o Senhor não vai morrer. E ainda que me seja necessário morrer contigo, te seguirei para a tumba. Veementemente, todo mundo, todos os apóstolos que estavam ali com Pedro, seguiram na onda de Pedro, sem pensar primeiro o que estavam falando, sem pensar se tinham condições para arcar com o que estavam prometendo. E logo disso, em seguida, Jesus puxou Pedro assim: calma aí, Pedro, não é bem assim não. Ainda nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E ele continuou: não, Jesus, jamais. Se necessário for, eu morro contigo. Não deu outra. Naquela mesma noite, quando Jesus foi preso, Pedro o seguiu de longe, e bastou algumas pessoas ali, da multidão ali, impressionaram um pouquinho. Pedro, você anda com esse tal Jesus, você é um deles. Ele: não conheço esse homem, nunca nem vi. 3 vezes o negou. Há cristãos assim também, que se precipitam em suas promessas e prometem algo, principalmente para Deus, algo em torno que não podem cumprir, no calor da emoção. O livro de Eclesiastes, capítulo 5, do verso 4 ao 5, diz que quando a Deus fizermos algum voto, em outras traduções, alguma promessa, voto aqui significa promessa, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de todos o que voltares pagá-lo. Ou seja, em outras, essa versão aqui não me agrada muito, mas em outras traduções diz: se você prometeu para Deus, cumpra o que prometeu, não volte atrás. É melhor você pensar antes de prometer, mas se prometer, cumpra. Basicamente é isso. Quando nós chegamos diante de Deus, não devemos jamais ser precipitados. Por mais que Ele seja nosso Pai, por mais que Ele nos entenda, nos compreenda, jamais devemos ser precipitados em prometer alguma coisa, pois se fizermos, devemos cumpri-la. Devemos ser um cristão que pensa antes de prometer, mas quando prometer, cumprir. Se para os seres humanos
se nós dermos a nossa palavra, nós jamais devemos voltar atrás na nossa palavra, quanto mais para o Criador. Por mais que Deus seja amor e nos compreenda, gente, Deus não é bagunça. Nós devemos chegar para Deus expondo as nossas aflições, os nossos problemas. Muitas vezes tem cristãos que fazem a promessa e falam assim: Senhor, se o Senhor me der uma bênção, eu vou fazer tal coisa. Se o Senhor fazer tal coisa para mim, eu abro mão de tal coisa. Deus faz devido à fé daquela pessoa, mas a hora ela não promete, não cumpre o que prometeu, ou às vezes nem lembra o que prometeu para Deus. Mas o mundo espiritual, a nossa palavra, tem poder. A palavra de Deus também diz: seja sim, sim ou não, não. Não prometa e não volte atrás. Nós também temos o segundo tipo de cristão aqui, que é o Tomé. É o cristão Tomé. Só acredito vendo. Quem já ouviu essa frase? Só acredito vendo. É o cristão Tomé. Em João capítulo 20, verso 25 diz: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Isso aqui é após a ressurreição de Jesus Cristo. Vimos o Senhor. Mas aí Tomé disse-lhes: se eu não vir na minha frente e não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar ali dos furos, dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Gente, Tomé estava o tempo todo do lado de Cristo, viu Cristo ressuscitar mortos, curar enfermos, multiplicar pães, andar sobre as águas. Ele viu tudo em primeira mão, ele foi testemunha. Ele ouviu Jesus dizer que tinha que ser entregue na mão dos pecadores, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Mesmo ouvindo isso, ele não creu. Ele não creu. Ele acabando de dizer isso, o Senhor Jesus aparece na frente dele, dizendo assim: ó, toca aqui. Eu não coloquei aqui só para não prolongar. Mas se vocês lerem esse mesmo capítulo, Deus, na hora que ele acabou de falar, o Senhor Jesus se apresentou na frente dele. Estou aqui, Tomé. Aqui estão as minhas mãos curadas. Toca com o teu dedo. Toca. E ele, o Senhor Jesus, disse: você creu porque você viu. Porém, bem-aventurados os que crerem sem ver. O cristão Tomé é assim: só acredito vendo. Mas no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Emendando a esse, o livro de João, capítulo 20 e 29, verso 29, diz assim: disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. A Bíblia não é clara disso, mas eu tenho uma tese comigo: que nós, essa geração, somos mais bem-aventurados do que a geração da galera que viu Jesus agir. Eu amaria, adoraria ver o ministério de Jesus, vendo todos os prodígios e milagres que ele fez, andar com ele, segui-lo. Mas nós, apesar de nós não virmos tudo isso, nós cremos em tudo que ele disse, por intermédio da sua palavra, e no que o Senhor Jesus disse a Tomé, que bem-aventurados os que não viram, mas creram. Que eu acredito que nós somos muito mais bem-aventurados do que aquela geração que presenciou tudo aquilo, porque muitos creram porque viram, tudo bem, e outros viram e nem mesmo assim creram, pior ainda. Mas nós, apesar de nós não termos visto, através da sua palavra nós cremos, e por isso espiritualmente nós somos muito mais abençoados e bem-aventurados do que aquela geração. Mas o cristão Tomé é assim: muitas das vezes ele começa a orar a Deus já duvidando do que ele está pedindo. A oração dele é tão fraca que não sai desse teto. Porque Deus vê o coração e vê o nível de fé que a pessoa tem. E muitas das vezes é algo tão absurdo, assim, difícil para nós realizarmos, que nós espelhamos as nossas dificuldades e limitações do poder de Deus, que não tem limitação, que é infinito. E essa pessoa, esse cristão Tomé, já ora duvidando. A oração desse Deus não recebe essa oração. Essa
oração não passa nem do teto. Deus vai ver assim: você está pedindo alguma coisa que você não está nem crendo que eu vou fazer para ti? Gente, esse tipo de oração agrada a Deus? Esse tipo de fé agrada a Deus? Esse tipo de cristão agrada a Deus? De jeito nenhum. Bem-aventurado os que creem sem ver. Então esse é o segundo tipo de cristão, o cristão Tomé, que precisa muitas das vezes, ele vive pedindo oração para as pessoas. Ora por mim por isso, ora por mim naquilo, eu estou doente, ora por mim, ora para mim arrumar um emprego. Ele crê muito mais na oração das pessoas do que na própria oração sua. Nós não devemos ser um cristão Tomé. Nós não devemos depender somente da oração das outras pessoas. Eu não estou dizendo de pedir oração no momento de dificuldade, para uma coisa importante que seja errado, não, devemos pedir mesmo. Mas nós devemos, antes de acreditar na oração das outras pessoas, nós devemos acreditar na nossa própria oração, que a nossa oração será mais que suficiente para que Deus venha atender as nossas súplicas. Porque se nós não tivermos fé na nossa oração, Deus não vai atender nem a do irmão, porque o irmão tem fé, mas o principal interessado não está tendo. Então não devemos ser jamais cristãos Tomé. O próximo tipo de cristão, esse ninguém quer ser nunca, jamais. É o pior de todos, eu garanto para vocês. Mas alguns, infelizmente, são ou estão sendo. Que é o cristão o quê? O cristão Judas. Vocês podem até ter conhecido algum Judas. Eu nunca conheci. Felizmente esse nome ficou manchado para sempre. Igual o nome de Hitler. Ninguém vai ter uma mulher vai ter o nome do filho e vai botar o nome de Hitler. Tampouco alguém vai ter um menino ali, o nome desse daqui vai ser Judas. Não vejo nenhuma mãe fazendo isso. Porque Judas foi o que? Traiu. Esse nome para sempre na história ficou manchado e ficará manchado. Mas aqui, o cristão Judas, não é porque eu tenho um nome do que se chama Judas. Já vou explicar para vocês. João capítulo 12, verso 5 diz: porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres. Essa passagem diz sobre Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Ela tinha um unguento que era herança de seus pais, ou seja, o unguento era um perfume extremamente caro. Em alguns estudos de alguns arqueólogos dizem que para se comprar um frasco de unguento era naquela época equivalente a quase um ano de trabalho. E aquela Maria, ela recebeu por herança aquele unguento, que eram só usados para duas coisas: ou você deixava de herança, porque era um bem muito valioso, ou você guardava para as núpcias. Quando a noiva se casava com o noivo, ela se banhava com aquele unguento, que era um perfume extremamente gostoso, poderoso, e que onde que se abria, só de se abrir o frasco, aquele aroma de perfume tomava conta da casa. Se usava para as bodas de núpcias, ou então se usava para sepultar o morto. Eles tinham essa tradição de colocar sobre o corpo do morto, até para talvez preservar do cheiro, mas era usado para isso na época, para essas três finalidades. E Maria, ela usou esse óleo para ungir a Jesus, para lavar os pés de Jesus. E quando Judas viu aquilo, ele se inflamou dentro dele e falou: por que não pegou em vez de desperdiçar lavando aos pés de Jesus esse unguento, por que não pegou e deu para os pobres por 300 dinheiros? Gente, 300 dinheiros naquela época era uma grana violenta. Não pense vocês que eram 300 reais, não, porque para um perfume já é caro. Não, era muita coisa, era muito caro. Mas no coração de Judas não era simplesmente o intuito nobre de ajudar os pobres. Não. A palavra diz que Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus, ou seja, dentro dos 12 apóstolos, ele que recebia os dízimos e as ofertas, ele que andava com dinheiro para financiar o ministério de Jesus. E a Bíblia diz que ele era ladrão, que ele passava a mão nas bolsas. Então ele olhou aquilo e ficou revoltado. Ele pensou no seu coração: poxa, ela podia vender isso aí, dar o dinheiro para
financiar o ministério de Jesus, já pensando em passar a mão na parte daquele dinheiro. E aí Jesus, apesar de eu não ter colocado aqui para abreviar o tempo, Jesus o repreendeu e disse: aos pobres vocês sempre tereis, porém a mim nem sempre estarei com vocês. E aí Maria foi grandemente abençoada, foi perdoada dos seus pecados. E aquele ato tão nobre, o Senhor Jesus deixou escrito na palavra, porque ela deu o melhor em oferta, em sacrifício. Ela entregou o melhor, o que ela tinha de mais valioso aos pés de Jesus. E ali, até hoje, Jesus deixou registrado na Bíblia o ato. Mais de 2000 anos estamos aqui falando nisso. Mas para não fugir, o cristão que tem o espírito de Judas é aquele que, presta bem atenção, gente, o cristão que tem o espírito de Judas é aquele que não faz, porém fica chateado com aquele que faz. E o que faz, mas critica, e que não faz, mas critica o que faz. É aquela pessoa negativista, que toda ideia boa que você tem, ele vem criticar, vem trazer o negativismo, mas isso não vai dar certo. É um cristão que tem o espírito de Judas, é um contra. Pensa na pessoa que é do contra, é o cristão que tem o espírito de Judas. É do contra sempre. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas ele é contra a sua ideia só porque a ideia não saiu dele. Dentro dele ele sabe que ele é uma ótima ideia, mas só para contrariar ele vai falar não, só porque a ideia não veio dele. O cristão estilo Judas é aquele que sempre vai ter maus olhos. Você já viu aquela pessoa que ela vem na igreja, tem um monte de coisas boas, mas ela só dá ênfase ao que ela não gostou? Presta bem atenção, gente. Normalmente esse tipo de pessoa não para em igreja nenhuma, porque em todas ela só fica vendo os defeitos e nunca as qualidades. O cristão Judas pode ter 10 coisas boas do culto, mas ele, se ele viu uma que ele não concorda, ou que ele achou negativo, que ele não gostou, ele vai falar, meu Deus, ele vai esquecer todas as outras coisas boas, ele vai focar naquilo que ele não concorda, naquilo que ele não gostou. Ele sempre vai ter maus olhos, ele é do contra, ele é da discórdia, ele é aquele que não vai parar em igreja nenhuma, porque em lugar nenhum para ele está bom. Esse é o cristão que tem o estilo de Judas. E detalhe, Jesus saiu em defesa daquela mulher, Jesus saiu em defesa de Maria. Você já pensou Deus saindo em sua defesa, pois você procurou agradar a Ele e não as pessoas ou Judas por Ele? Que grandioso! Você ter uma atitude que agrada a Deus e as pessoas se revoltarem, mas o próprio Deus saiu em sua defesa, pois foi o que aconteceu com Maria. Então jamais sejamos um cristão Judas. Esse é aquele que sempre será do contra, aquele que vai sempre recriminar os outros que estão fazendo o bem, mas ele mesmo não faz. É o que sempre vai condenar, sempre vai criticar, mas nunca tem o melhor caminho para mostrar. Sempre vai criticar e querer jogar ele. Não sejamos nunca o cristão Judas. Vamos aqui, gente, para o quarto tipo de cristão. Quarto tipo de cristão. Esse aqui eu quero muito ser. E quem tem amor por Deus vai querer ser esse tipo de cristão. O cristão João. O cristão João por quê? João é um cristão íntimo. É um cristão que se derrama na presença de Deus com tudo que ele tem. Pois João era um apóstolo, o João era tão íntimo de Jesus que reclinava a cabeça no peito de Jesus. A palavra dizia isso. Ele tinha tamanha liberdade que ele vinha e descansava a cabeça dele no peito do Senhor Jesus. Gente, que grandioso, que maravilhoso. Ele tinha uma intimidade com Jesus que nenhum dos que andava com ele, nenhum dos outros apóstolos tinha. Ele era o que era mais próximo do Senhor Jesus. Em João, capítulo 13, verso 25, diz assim:
E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Eu vou explicar isso aqui. Na última ceia, quando o Senhor Jesus disse: um dentre vocês há de me trair, todo mundo ficou horrorizado. Chegava para João: João, pergunta quem é, porque ele era o mais íntimo de Jesus. E ele reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus e perguntou quem era. Se vocês estudarem esse versículo, Jesus só disse: aquele que enfiar a mão na cumbuca comigo, esse é que me trai. Todo mundo enfiava a mão na cumbuca, porque era onde estava o pão, onde eles estavam comendo. Porque Jesus ali não denunciou Judas. Mas o foco, a finalidade não é essa. João tinha liberdade com Jesus que nenhum outro ele tinha. A prova disso é que João recebeu a maior revelação da história da humanidade. Sabe qual foi? O Apocalipse. João viu como será o fim de tudo, como será o fim do mundo. E Jesus reservou essa revelação para aquele que era mais íntimo dele, para aquele que mais o amava. Foi justamente João. Ele recebeu a maior revelação de todos os tempos. Vocês conseguem ver a ligação disso, gente? Estão me acompanhando? Pois ele foi o único que descansou a cabeça no peito de Jesus. Aonde está a nossa cabeça? Aonde estão os nossos pensamentos? Aonde estamos descansando os nossos pensamentos? Digo, pois, onde nutrimos os nossos pensamentos é o que definirá o nosso futuro. Se nós estamos descansando a nossa cabeça, não literalmente, mas os nossos pensamentos nos problemas, nas preocupações deste mundo, na correria, isso vai nos sufocar. Isso vai definir o futuro de uma pessoa num fracasso. Mas assim como João, nós estivemos descansando a nossa cabeça, os nossos pensamentos em Jesus, nas coisas que vêm do alto, na palavra de Deus, na eternidade, nós teremos mais que vencedores. Sansão, sabe quem foi Sansão, gente? Sansão colocou a cabeça dele no colo de quem? De Dalila. O que aconteceu? Perdeu a força, perdeu o propósito, perdeu a visão e morreu, pois foi entregue na mão dos filisteus. Pois quando ele descansou a cabeça no colo de Dalila, o Espírito de Deus saiu dele, levando-lhe a força, levando-lhe o propósito. Ele ficou fraco diante dos filisteus, que ele, com uma junta de uma queixada de bode, queixada de jumento, derrotou em uma única vez 1000 filisteus, porque a força assombrosa de Deus estava sobre ele. Ele ficou ali fraco, um homem fraco. E os filisteus pegaram ele, arrancaram-lhe os olhos, fizeram-lhe de escravo. Tudo porque não estava descansando em Deus, mas foi descansar no colo de uma mulher que foi vendida, que estava uma mulher gananciosa, uma mulher que estava com o coração no dinheiro, e vendeu Sansão para os inimigos. Onde está a nossa cabeça? Pense nisso. Se estiver em Jesus, seremos mais que vencedores. Se não estiver nele, procure voltar os seus pensamentos para o Senhor, pois Ele é que trará descanso para a alma aflita que está no meio da aflição. Só Ele pode fazer isso. Aqueles que não conhecerem, convidam vocês para lerem mais sobre Sansão. Agora nós vamos para o quinto tipo de cristão, gente. Eu vou adiantar aqui para não tardarmos muito. É o cristão Lázaro. Cristão Lázaro. Lázaro não tinha cargo, ou seja, não tinha cargo na igreja, não era pastor, Lázaro não era um apóstolo, ele não tinha título. Mas Lázaro era o quê? Amigo. Lázaro era amigo de Jesus. O livro de João, capítulo 11, verso 11, diz assim: assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quando vocês lerem o Evangelho de Jesus, volta e meia, vocês vão ver que volta e meia Jesus pousava na casa de Lázaro. Jesus se sentia bem lá, pois Lázaro era amigo de Jesus. Jesus sempre estava na casa de Lázaro, porque ele se sentia bem lá. Jesus se sentia em casa na casa de Lázaro, porque eles eram amigos de Jesus.
E por causa de ser amigo de Jesus, Jesus reservou para ele o maior feito de todos do ministério de Jesus, que foi o Senhor Jesus, como eu estava dizendo, guardou dentro do ministério dele o maior milagre, foi a ressurreição de Judas. Mas Jesus ressuscitou outros dois além de Judas. Como assim foi o maior? Sim, a filha de Jairo, se não me engano era Jairo, desculpa, a ressurreição de Lázaro. Jesus tinha ressuscitado outras pessoas, sim, mas por que Lázaro foi a maior delas? Estudando eu a tradição judaica, vim entender melhor por que a Bíblia diz que Jesus ressuscitou Lázaro somente ao quarto dia. Porque na tradição judaica, os judeus acreditam que até 3 dias, um homem de Deus, um profeta, com a autoridade de Deus, podia ressuscitar um morto. O profeta Elias, ele ressuscitou uma pessoa. Se vocês verem, o profeta Elias, ele ressuscitou uma pessoa. O profeta Eliseu também ressuscitou uma pessoa. Mas são pessoas que tinham morrido ali no mesmo dia, estava quente ainda. Mas os judeus, eles acreditam que depois de 3 dias, para ressuscitar uma pessoa, somente o próprio Deus em pessoa teria poder ali para ressuscitar uma pessoa. Enquanto Jesus, depois de 4 dias que Lázaro estava morto, cheirando mal, podre, ele ressuscitou e quis mostrar para todos aqueles judeus que ele não era só um homem de Deus, que ele não era só mais um profeta, mas que ele era o próprio Deus ali em pessoa, confirmando, mostrando para toda aquela nação que sim, se é no quarto dia só Deus pode ressuscitá-lo, então no quarto dia eu ressuscitarei, mostrando para todos vocês que eu sou Deus. Quanto mais a gente estuda a tradição judaica, mais a gente entende as coisas que Jesus fazia e a profundidade do que ele fazia. Antes de desejarmos qualquer coisa nesta vida, cargos, bênçãos, conquistas, curas, devemos buscar ser amigos de Jesus, como Lázaro era. Mesmo você não exercendo um cargo na igreja, não servindo na igreja, mas você como um cristão, como um seguidor de Jesus Cristo, deve priorizar acima de tudo ser amigo de Jesus, como Lázaro foi, ser íntimo de Jesus, como João foi. E vamos aqui já para o 6º tipo de cristão, o cristão Marta, também irmã do Lázaro. É o cristão que está muito preocupado com as coisas desta vida. Não vou colocar aqui também para não tardar, mas tivemos um episódio em que o Senhor Jesus também estava pousando na casa do amigo dele, Lázaro. E Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Marta estava servindo ali, correndo para servir os convidados, porque não era só Jesus, onde Jesus andava, é que ele carregava os 12 apóstolos com ele. Pensa, a galera viajava a pé, a galera gostava de comer, hein? Então imagina Jesus, os 12 apóstolos, uma roda, e Marta que louca, aqui servindo um, servindo o outro, trazendo comida, trazendo chá, trazendo quitute, servindo ali todo mundo, pedindo ela ir ali servir, cuidando dos muitos afazeres da casa. E Maria, irmã dela ali, sem fazer nada, sentada aos pés de Jesus, só ouvindo ali os ensinamentos dele. Vocês conseguiram imaginar a cena, gente? Dona de casa vai entender isso melhor do que nós homens. Imagina ali você servindo 12 mais pessoas ali, sozinha ali, servindo água, servindo comida, servindo aqui, servindo ali, e ver sua irmã ali sem fazer nada aos pés de Jesus. Até que uma hora ela se irritou e falou: Senhor Jesus, será que não te importa se deixar eu servir sozinha e Maria aí sem fazer nada? Ela estava crente, ela estava na certeza que o Senhor Jesus ia virar: Maria, vai trabalhar, ajuda a tua irmã, faz alguma coisa. Mas o Senhor Jesus virou para Marta e deu uma resposta que ela não esperava. Ela disse: Marta, Marta, estás muito ansiosa e preocupada com as coisas dessa vida e servir bem, mas uma coisa só importa, e a Maria
escolheu a boa parte. Parte essa que nunca lhe será tirada. Aquilo ali, Marta deve ter dado um choque nela, pois servir é importante? É importante. Mas o Senhor Jesus já estava nos dias finais ali para ser entregue aos pecadores, e Maria escolheu a boa parte. Ela aproveitou as raras oportunidades de ela estar com o Rabi, quer dizer em hebraico mestre, de estar aos pés deles ali ouvindo as palavras de vida eterna direta do autor da criação. E apesar do que Marta falava, ela é importante, mais importante ainda é aprender com o mestre. Eu imagino ali que ela deve ter largado tudo e deve ter sentado do lado da irmã dela para ouvir o Senhor Jesus. Pois é o que eu faria. Então, cuidado com os êxitos que você possa ter nesta vida. Cuidado com as coisas que você tem que fazer também, até as necessárias. Elas podem estar cegando você, de sorte que não consiga entender ainda que a boa parte, a principal a se conquistar, é de ouvir Jesus, ou seja, é de conhecer mais de Jesus, é estar aplicado na palavra, conhecer a palavra de Deus, é entender o que o Senhor Jesus quis nos ensinar com tudo que Ele fez nessa terra, é conhecer mais do Senhor Jesus. E para fechar, o sétimo tipo de cristão é o cristão Maria, que larga tudo para estar aos pés do Mestre, para aprender com Ele as coisas eternas. Mais uma curiosidade que eu vou trazer para vocês aqui. Naquela época não era bem visto uma mulher sentar aos pés de um homem. A comunidade judaica não via isso com bons olhos. E a Maria ali sentou aos pés de Jesus no meio de um monte de homem. Mas ela foi ali contra o senso comum. Ela não estava nem aí para o que as pessoas iam pensar dela. Se iam pensar, se iam julgá-la por ela estar aos pés de Jesus, ela não estava nem aí. Ela aproveitou com todas as forças que ela tinha para estar aos pés do Mestre, porque Jesus não era um homem comum. Ela entendeu que o Senhor Jesus era o próprio Filho de Deus, e para este caso ela abriu exceção, não estando nem aí para o que os outros estavam pensando. Então você também não esteja nem aí para o que os outros vão pensar de você. Se falam que a tua igreja não é uma igreja séria, se falam que os religiosos por aí estão falando que você estão fazendo uma lavagem cerebral na tua cabeça, não olha o que essa gente está pensando ou falando, porque estão perdidos. Preocupe-se apenas em estar aos pés de Jesus. Preocupe-se apenas ser íntimo de Jesus. Procure apenas ser amigo do Senhor Jesus, pois mais vale agradar a Deus do que aos homens. Porque aos homens, todos os homens nessa terra estão destinados a partir daquele dia. E o que você fizer para agradar a Deus, as pessoas vão esquecer, mas Deus nunca vai esquecer. Preocupe-se apenas em buscá-lo. E dentro desses 7 tipos de cristãos, eu quero apenas que você medite contigo mesmo. Qual cristão você tem sido? Quando eu busquei essa mensagem, eu meditei qual cristão eu tenho sido. Às vezes podemos ser um pouquinho de um pouquinho de outro, mas o que eu quero é focar em ser como João, em ser como Judas, pois ainda que morra, Deus nos ressuscitaria. Em ser como Maria, pois como Lázaro, perdão, estou trocando tudo. Em ser como Lázaro e ser como Maria, e apesar das críticas, largou tudo para estar aos pés do Mestre. Eu convido a você também para que faça isso nessa noite.